O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Ouvi, irmãos e irmãs, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Vamos nos sentar? Muito bem, meus irmãos. O Evangelho de hoje, muito belo, a minha meditação, na qual eu gostaria de compartilhar e partilhar com todos que estão aqui, com a minha comunidade. Duas ideias centrais me trazem uma força muito grande do servir de Jesus, né? Primeiramente, a sua disposição, mesmo cansado, de estar a serviço. E a oração. A gente vai ver isso muito forte no Evangelho. E o Evangelho ele traz muitas dicas dessas duas ideias, né? Então, se a gente for começar a pensar, Jesus, aqui no início do Evangelho, diz que ele saiu da sinagoga e foi para a casa da sogra de Pedro. Não foi isso? Isso traz muito, talvez, da rotina de Jesus, que ele tinha uma rotina muito atribulada, né? Muito parecida, por exemplo, com os nossos sacerdotes, né? Vão para um lugar após o outro, atendem uma pessoa, celebram uma missa, às vezes vai no hospital, tudo muito corrido, né? E Jesus era desse jeito, ele estava o tempo inteiro em serviço. E eu fico me imaginando ele na sinagoga, que é um lugar de pregação. Como que não deveria ter sido para ele, num dia de pregação, com muitas pessoas querendo tirar dúvidas, fazendo perguntas, porque evidentemente eu fico me imaginando, né? Eu não sei se os irmãos concordam, mas dava para ver que Jesus não era um ser humano normal. Então as pessoas entendiam que tinham conhecimento divino ali, né, em Jesus. Então as pessoas evidentemente sugavam da atenção dele. Mesmo assim, cansado na sua natureza humana, ele foi para a casa de Pedro para curar a sogra dele. Continuou em serviço. Mais um pouquinho na frente aqui, né? Assim que ele a curou, ela levantou, foi servir as pessoas, ele deve ter feito uma refeição e ele continuou. Ele continuou. À tarde, depois do pôr do sol, imagina uma cidade como Gama,
Jesus aqui, um monte de doente aqui na porta para Jesus curar. A imagem mais próxima disso que me vem, justamente são os mutirões de confissão. Não enche, fica bem lotado, né? Haja padre, né? Tinha só Jesus. E mesmo assim ele atendia a todos, com muito amor, com muito carinho. E o mais interessante vem no final, que é a oração. De madrugada, quando estava escuro, Jesus ia para o monte rezar. Então ele foi a um lugar deserto e ele tinha as suas orações. Isso traz muito essa necessidade de entregarmos não só o nosso dia, mas entregarmos também as nossas missões, aquilo que Deus nos chama, em oração. Ofertar a Deus para que o Espírito Santo nos conduza como instrumentos dele para termos, de fato, a vontade dele em nossa vida. Isso veio, essas duas ideias vieram muito fortes assim. E a imagem, principal é essa. Como que Jesus, mesmo cansado, mesmo atribulado, ele nunca reclamava, ele só servia, ele só ajudava o próximo. Como é a realidade de muitos que estão aqui nessa comunidade. Por hora ou outra eu falo por mim, às vezes eu fico cheio de coisa para fazer da paróquia, às vezes eu reclamo, quem me conhece sabe um pouquinho, eu reclamo, não é assim? Mas Jesus nos dá um exemplo de serviço. E às vezes na oração a gente fraqueja, por isso que a gente reclama. E eu falo de mim. Não falo de quem me escuta, mas eu falo de mim. Então o sentimento que me traz esse evangelho muito fortemente também é essa necessidade de fugirmos do barulho do mundo para estarmos mais em comunhão com Deus. A oração, no seu silêncio, não precisa ser a madrugada, porque tem gente que trabalha de madrugada, né? Paulinha, por exemplo, está aqui, ela trabalha no serviço médico. Como é que ela vai rezar no trabalho? Mas a madrugada que você pode ter é aquele momento que você está mais em silêncio para poder ter esse encontro com Deus em oração. Pela palavra, não é somente o texto, o rosário, mas ter esse colóquio com Jesus em oração, para que Ele possa te orientar. E aí a gente tem que se lembrar do primeiro evangelho. O primeiro evangelho, aliás, a primeira leitura, fala, Senhor, que teu servo escuta. Quando nós vemos esse exemplo de Jesus, ele se entregando o seu dia em oração, quer dizer que muitas das vezes o Senhor quer nos dizer alguma coisa em oração. Temos que estar ouvindo aquilo que Jesus quer nos dizer. E me veio uma reflexão muito forte. E muitas vezes da minha vida, em particular, acontecem assim coisas que eu não consigo explicar. Eu não consigo achar a resposta por mim. E às vezes o Senhor está querendo dizer, a resposta não está olhando para baixo por si só. Olhe para o alto que vou te dar a resposta em oração. Muitas vezes estando aqui, no Santíssimo, estando aqui, rezando ao Senhor, pedindo ao Senhor, entregando as preocupações, as graças. Então Samuel ele traz esse contexto, ele escuta o Senhor, aí ele pensa que é ele, vai atrás dele. O Senhor me chamou? Muitas das vezes a gente pensa que é o Senhor falando com a gente, não é, né? Qual é a relação de intimidade com Deus que nós temos? É isso que o Evangelho de Samuel vai me dizer. E o Senhor nos convida a desenvolver essa intimidade cada vez mais, como Samuel foi desenvolvendo, Justamente Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Como que eu estou com Cristo se eu não rezo? E isso é muito forte para mim nesse dia. E o Salmo vem dizer muito isso para a gente, Para que possamos fazer a vontade de Deus, precisamos escutar o que o Senhor quer nos dizer na sua palavra e na oração. Portanto, meus irmãos, eu peço em oração aqui nesse momento que eu possa ser uma pessoa cada vez mais de intimidade com Cristo. Muitas vezes eu não rezo pela correria da vida, pelo trabalho, mas que o Senhor possa me ajudar a ter essa prova de amor, de achar a minha madrugada para estar com Jesus. Não importa qual horário, mas eu tenho oração que o Senhor me mostre qual é o melhor caminho, o melhor horário para estar em oração e que me dê cada vez mais um espírito de serviço
que é uma grande demonstração de amor ao próximo e de caridade. Que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.